Vamos começar. Vamos, neste momento, tranquilizando nossos corações e deixando todas as dores e amargura que possam estar batendo em nossas almas, distante de nós, abrindo espaço para que o plano superior possa ser nossa luz, nosso bálsamo curador. Vamos então, no lugar de tristeza, agradecer a oportunidade de estar aqui na busca de mais um dia de aprendizado, que sempre tantas alegrias nos traz, quando deixamos entrar as palavras consoladoras em nossos corações. Agrademos então a Deus, nosso amado Pai, pela oportunidade, pedindo para que nos ilumine em mais um dia de estudo nesse ambiente virtual. Que o plano maior possa nos acompanhar nessa noite, fazendo com que as palavras aqui proferidas nos ajude a estar mais pertinho de Deus. Que assim seja. Antônio, está com você agora aí, viu? Boa noite aos queridos companheiros que nos ouvem, que nos assistem, a todos aqueles que virão assistir. Pedimos a Deus que a sua misericórdia, a tua bondade possa estar em nossos lares, trazendo saúde e paz. O tema da noite, que foi nos solicitado, parece que nos instiga desde muito cedo. Sempre na juventude, às vezes brincava com os amigos, dizendo que Deus não era muito fácil não da gente conviver com Ele, porque Ele dava-nos as provas, tanto se fôssemos ricos, como se fôssemos muito pobres. E aí os amigos brincavam, riam, a gente ainda na juventude. Mas claro que nos nossos estudos e reflexões, essa balança, essa dualidade que habita na sociedade como um todo, na realidade torna-se desafio. Boa noite a todos. Boa noite, dona Dirce. Seja bem-vinda. Então é sempre essa dicotomia existente na nossa sociedade, como sempre estivéssemos em algum momento sendo desafiados. Então eu diria que na realidade a prova real ela nem está nem na riqueza, nem na miséria, mas a prova é da criatura humana. Ela é aquele que transita entre as dimensões físicas e espirituais e que o tempo todo ele se defronta com a grande interrogação mergulhado na estrutura biológica. O corpo físico, essa indumentária que nos reveste, ele não simplesmente oblitera o espírito, mas ele também dificulta o processo de análise profunda do espírito em relação às questões mais sensíveis da alma. É como se aos poucos estivéssemos meio que embotados. À medida que a reencarnação se consolida, ali desde a infância, e ela aos poucos vai se consolidando no processo reencarnatório, é como se esse mergulho se tornasse cada vez mais profundo. E a estrutura biológica, ela de alguma forma interpenetra em contrapartida, interpenetrada pelo espírito. Não é desafiador esse contexto a ser analisado, já que a ciência moderna já respeita e assume que nós temos uma característica muito natural daquilo que chamamos no espiritismo como perispírito. A ciência chama como MOB, modelo organizador biológico, já tão descrito em várias obras científicas, artigos diversos, que são motivos da análise da ciência. É nessa proposta que eu trago na noite de hoje as nossas reflexões nesse momento introdutório.
Imaginemos que todos nós, enquanto espíritos, tínhamos a ciência clara dos desígnios de Deus. A propriedade das leis que habitam na nossa consciência, elas se manifestam de forma muito mais aflorada na estrutura espiritual. O perispírito, veículo estrutural do organismo espiritual, ele transmite e traduz todas essas leis, fazendo com que consigamos interagir na dimensão dos espíritos sem tantos obstáculos. À medida que nós fazemos a grande proposta reencarnatória, é como se dessemos um passo em direção ao planeta Terra, mas não simplesmente a estrutura planetária com todo o meio ambiente que ele possui. Mas é como se nós tivéssemos que agora partilhar de forma necessária essa estrutura que nós vamos habitar com a estrutura planetária. Se observarmos as inter-relações na natureza, quando olhamos os animais diversos na sua proposta de interação, vamos ver que nos diversos estágios evolutivos em que a criatura humana ela passa desde a estrutura mineral, onde a interface é única e exclusivamente química e bioquímica, e aos poucos, à medida que se estabelece na estrutura vegetal, aí já causando inter-relações diversas, produzindo e se alimentando de energia, transformando dela das estruturas carboidratos, lipídios e diversas outras estruturas que são a proposta dos vegetais nos dias atuais. Então vamos vendo que aos poucos vamos nos inteirando de tal estrutura a qual precisa interagir na dimensão física que nós habitamos. Talvez esses sejam os grandes obstáculos para o espírito, porque enquanto estávamos em espírito, naturalmente as leis divinas se manifestavam e interagiam através dessa estrutura sutil chamada perispírito. Agora, o perispírito está interligado à estrutura somática, ao organismo biológico. Então, esse impositivo traz-nos algumas dificuldades. Por isso, não raro, vamos nos pegar cometendo enganos e graves enganos por muitas vezes, que faz parte, na realidade, da estrutura conceitual ou da estrutura, talvez, das nossas crenças, do nosso sistema de crenças, tão analisados pela sociologia moderna e que, na realidade, demonstram da natureza humana os obstáculos criados nas diferentes estágios da estrutura biológica quando ela atravessa, claro, essa grande vivência carnal denominada história da humanidade. Impossível de não nos relacionarmos assim, porque estamos aqui para interagir. E quando interagimos, criamos uma espécie de status quo, né? Um status onde nós nos interrelacionamos na estrutura social que habitamos. Então aqui vamos encontrar uma realidade mais ou menos dessa natureza. Se fôssemos aqui declinar cada um, né, a atração profissional ou as qualidades, né, os manejos, as facilidades manuais ou intelectuais que possuímos, viríamos logo de início que encontramos aqui, nesse pequeno grupo de apenas 19 pessoas, uma verdadeira miscelânea da composição planetária que habitamos. Uns vão ter uma habilidade manual muito mais proeminente, outros vão ter uma intelectualidade, uma capacidade de interpretação textual, a qual se torna invejável. Outros tantos vão ter os diversos, eu diria, os diversos fazeres que a humanidade pode nos proporcionar. Eu diria que alguns homens vão surpreender-se cozinhando melhor do que algumas mulheres, como vamos encontrar mulheres excelentes motoristas, melhores do que homens, e assim a gente vai percebendo que nessa estrutura evolutiva que constituímos como organismo biológico, o interpassar nas diferentes energias masculina e feminina vai nos dando as nuances e características, as diferentes possibilidades às quais a evolução tem nos conduzido.
Então, nessa pequena miscelânea de 19 pessoas, vamos encontrar um arcabouço imenso de conhecimento diverso, de áreas do conhecimento humano que talvez jamais adentraríamos, como talvez a área da saúde ou a área do direito, porque são cada um propostas muito ligadas ao comportamento, à idealização, diria, as aptidões que cada espírito possui. Isso nos dá a inteiração clara de que as riquezas que possuímos, elas já estão conosco. Aqui, quando interagimos na dimensão física, essas riquezas elas já se manifestam, porque de alguma forma elas já são habilidades as quais já possuímos. Não estranhemos quando encontramos um companheiro que tem uma facilidade imensa para investir na bolsa de valores, ou investir talvez, né, no seu banco, utilizando os melhores recursos, se bem que banco hoje assalta mais a gente do que outra coisa. Com todo respeito aos bancários, mas aos banqueiros não. Mas a gente vive nesse status quo chamado Brasil, onde as coisas não são bem como gostaríamos. E a honestidade ainda é um motivo essencial de quem exercita, e não de que nós já possuímos. Eu diria que esta qualidade, ela ainda está sendo exercitada por todos nós, e por isso praticamos tanto. E desse universo pequeno, que aqui estamos em 19 pessoas, vamos entendendo que essas riquezas são habilidades preciosas. Vamos nos inteirar claramente quando nos dirigimos a um posto de saúde e encontramos lá um enfermeiro amigo nosso e que tem um cuidado, uma habilidade de simplesmente tratar daquele ferimento, cuidar do nosso organismo de forma especial. Alguns vão dizer, eu jamais conseguiria aplicar uma injeção. Outros diriam, Ave Maria, eu tenho verdadeiro horror ao tal do bisturi. Alguns aqui talvez estejam na área da saúde e conheçam algum odontólogo e vão dizer assim, meu Deus, quando eu sento na cadeira do dentista já começa a me tremer. Mas quando eu vou ao consultório do doutor fulano de tal, é uma tranquilidade, uma segurança que ele me passa. Essas habilidades, elas são constitutivas dessas riquezas que aqui trazemos. Mas não somos só riquezas, somos também misérias. E nos últimos tempos a gente tem visto muito bem isso na sociedade. Não é porque o homem está mais miserável, é porque o recurso midiático, a estrutura da informação e da comunicação, o que na década de 80 foi conhecido como o terceiro poder, aos quais muitos dos especialistas, estudiosos e sociólogos da época diziam que esse terceiro poder, quem o detinha, conseguia conquistar tudo na sociedade. Bom, a gente viu muito isso. Se bem que a gente pode dizer que os grandes políticos das décadas de 80, 90 e, por que não dizer 70, eles muito utilizaram os recursos midiáticos, tanto do rádio, a televisão, o jornal, e aí a gente vai entendendo que apesar das grandes habilidades, das grandes riquezas que trazemos, também trazemos misérias humanas muito difíceis. Nós ali compreendemos que muitos desses que se tornaram grandes líderes na sociedade também deturparam, desviaram, desconstruíram modelos especiais na nossa sociedade. Não tem aqui nenhum peso ideológico, graças a Deus, mas na realidade uma análise sociológica profunda, porque se a gente não estuda e não lê, a gente perde a oportunidade de fazer uma leitura adequada dos modelos vigentes e dos modelos passados. Talvez, como diriam os grandes historiadores, para que a gente não repita o erro, porque a coisa ruim é repetir de ano. Quem já repetiu sabe muito bem como é que você senta numa cadeira de uma escola para simplesmente estudar tudo de novo que você já estudou e que, em tese, você já sabe. Aí você diz assim, puxa, mas como esse ano foi chato, porque eu acabei tendo que repetir matemática, português, inglês, tudo que eu já tinha visto. Então, repetir de ano não é fácil. Por isso, na samsara das nossas existências, temos repetido as nossas existências. Repetido com os mesmos personagens, vivendo em momentos diferentes, mas tendo
que agora cumprir a lei que nós descumprimos no passado. Muitos dos que reencarnam nesse momento tão desafiador da sociedade, eu diria que somos esses que muitas vezes entraram em compromissos sérios na década de 20, na década de 10, na década talvez do período crístico da história, ou quem sabe no Império Romano, ou quem sabe foi ontem e já estamos encarnados tem pouco tempo. Como analisar as misérias a partir dos defeitos que possuímos? Eis o mais difícil. Então, à medida que o ser humano tem essas riquezas, em contrabalança nos traz esse compromisso das misérias que trazemos. E como fazer? Muitos aqui vão recorrer às suas memórias, vão lembrar bem da mãe quando buscava aquela boa, sova, lhe dava uma boa sova, pegava a sandália, dava-lhe umas palmadas, ou então pegava uma palmatória daquela que era brilhante. Eu tive o desprazer de aprender matemática assim, Eu lembro que na nossa escola, uma escolinha de cidade do interior, e a professora fazia uma roda de cadeiras e começava 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 6, aí pronto, a pessoa gaguejava, bota a mão e tome bolo. Bom, não sei se era o melhor método, é discutível até nos dias de hoje, porque através da violência também se deturpa e se faz o mal. Mas graças a Deus, ela conseguiu cumprir a tarefa, e bem que eu aprendi matemática direito, e hoje não preciso do recurso nem da abençoada calculadora, ou, claro, da tabuada. É porque a gente vai percebendo que junto com essas riquezas que trazemos, precisou elementos necessários, fundamentais no nosso processo evolutivo. Foi um pai, um tio, um avô, uma professora, alguém que desencadeou em nós aquela memória e aquela habilidade. E se não fosse aquela pessoa, talvez nos tornássemos um tanto quanto preguiçosos. Então eu diria que aquilo que é proposta no Evangelho, denominado de 3 letrinhas, chamado dor, nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes, é o aguilhão necessário para impulsionar a nossa evolução. Miseráveis ou não, na visão do Victor Hugo, ele vai nos dizer claramente, avançamos. Avançamos apesar das misérias sociais. Ali, no seu livro Os Miseráveis, uma verdadeira estrutura de qualquer sociedade que demonstra que nos seus subalternos a dor, a frieza, a mágoa, a ausência do alimento, do teto, do acolhimento, dores humanas são escrutinadas, delaceradas. É como se a sociedade tivesse um prazer de colocar o dedo na ferida, de machucar, de ver sangrar. Não diferente dos dias de hoje, talvez eu diria que Os Miseráveis de Victor Hugo nunca foi tão atual como nesse momento social. Porque basta ligar a televisão e vamos encontrar um rapaz bem afeiçoado, com uma roupa, um traje caro, muito bem perfumado, com uma voz aveludada e que fala das misérias alheias de forma terrível, como se quisesse destruir o resto de natureza humana que aquele indivíduo possui. São dias desafiadores, porque na realidade as misérias humanas, elas não são maiores, elas são as mesmas. Porém agora está mais difícil da gente escondê-las. Não dá para colocar debaixo do tapete. A gente não consegue enganar por muito tempo. Basta a mídia tomar conta e logo vai vir à tona. Isso qualquer personagem, qualquer indivíduo. Ninguém está indene, ninguém está vacinado contra esse mal chamado internet, porque até quem não usa acaba sendo exposto nela. É um amigo que fotografa numa situação desagradável e quando pensa que não, você vira um meme sem querer. Se for na família é pior, Porque ainda lhe joga num tal de TikTok, que eu tenho impressão que isso tem a ver com alguma coisa das doenças psiquiátricas não catalogadas ainda, porque aquele troço chamado TikTok é um adoecimento coletivo,
onde as pessoas fazem algo sem sentido, exposto por alguém que está num momento sem noção e a gente não sabe qual o sentido real, qual a profundidade, o que é que isso expressa, o que é que há de cultura nesse tal de tique e toque. Bom, eu acho que deve ser alguma doença psiquiátrica não catalogada. Em breve a gente vai ouvir falar, fulano está de TikTok, fulano está de meme. Ora esta, eu acho que a tal da internet nos transformou em indivíduos tão desafiadores, tão difíceis de conviver. Descobrimos pessoas zangadas, mal-humoradas e que hoje são sucesso na internet. Eu acho impressionante isso. Outro dia, nosso filho me apresentou um personagem dos mais exóticos possíveis. E o cara tem milhões de seguidores na internet. E eu disse, meu filho, isso é inacreditável. Ele disse, pois é, meu pai, mas é uma realidade. E tá no TikTok. Eu digo, ai, tá nesse tal desse TikTok. Pois é. Então, na realidade, nessa grande balança que cada um de nós traz consigo, trouxemos grandes habilidades, grandes riquezas, mas também trouxemos ao palco, ao pu das nossas existências, as nossas misérias. São misérias dolorosas, coisas que não gostaríamos que fosse exposto. A gente vê hoje a mulher, principalmente no nosso país, sendo desacatada ao máximo. Não precisa ela fazer nada, só precisa às vezes ser mulher. E o homem reage com ódio, com um rancor tão grave, ao qual não temos precedentes na história. Ainda posso me lembrar da primeira vez que no livro de História Geral vi o personagem do homem das cavernas arrastando a sua esposa pelos cabelos. Aquele momento que naquela época todos nós rimos em sala, hoje é um momento grave na sociedade e que aquele homem pré-histórico, ele hoje se manifesta nos dias atuais e por muitas vezes ele não se contenta em simplesmente arrastar a sua esposa ou a sua amada pelos cabelos. É necessário lhe tirar a vida, lhe apagar a existência. O que estamos aqui tentando refletir sobre o Evangelho é que o Evangelho ele não é e nunca foi páginas, letras mortas. O Evangelho é vivo. Ele é a mesma voz que encanta desde o momento que o Cristo proclamou por primeira vez a sua primeira parábola. O Evangelho ele é vivo. Quando lemos, ele tem pássaros que cantam, a natureza que vibra. É como se pudéssemos ouvir o Tiberíades, ainda naquele momento, o chacoalhar das águas. Era como se a gente pudesse sentir o barco quase que a balançar em plena água. O Evangelho é vivo. E como o Evangelho é vivo, é necessário que tenhamos a percepção, o aguçamento da alma para interpretá-lo, para ler com mais atenção. Porque não são letras mortas, são palavras vivas. E eu diria que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais interativo já criado sobre a face da Terra. Nenhuma rede social, nenhum veículo midiático consegue conceber o que esta obra tem a capacidade de fazer. De trazer um indivíduo que está num estado depressivo e pensando no suicídio, ao ler apenas uma frase, ele pode mudar a sua existência. Então eu diria que a análise do Evangelho não pode ser uma análise mórbida de indivíduos que simplesmente se consideram que estão no estado de êxtase. Todos nós somos elementos processuais embutidos em cada parábola do Cristo.
quando ele fala dos talentos, nós estamos lá. Quando ele nos apresenta a moeda e pergunta sobre César e Deus, estamos lá. Quando ele nos apresenta a mulher que pecou e que vai ser julgada e que pode ser delapidada, nós estamos lá. Alguns nos lugares mais diferentes. Alguns de nós podem estar exatamente na posição de Maria de Magdala. Outros podem estar com as pedras nas mãos. Somos esses personagens, porque a doutrina espírita, ela não simplesmente revigora a palavra do Cristo. Ele dá vida à palavra do Cristo através das vozes dos espíritos que nos cantam e encantam a alma, contando das nossas riquezas e das nossas misérias. Para ilustrar, eu vou lembrar um caso muito interessante que talvez possa nos ajudar a refletir um pouco. Como diz o outro, às vezes a gente precisa escutar um matuto para aprender um pouco sobre as suas artes. Diz que o indivíduo morava à beira do São Francisco, na margem oposta à cidade de Bom Jesus da Lapa. Era uma comunidade simples, onde as pessoas não tinham um linguajar adequado, todos pescadores, homens muito simples, que se alimentavam das águas do Velho Chico. Certo dia, o vizinho virou para o outro e disse: meu amigo, amanhã você vai até a feira fazer compras? O outro prontamente disse: claro, eu não posso perder a feira. É o momento onde eu tanto vendo minha pesca, como aproveito para comprar aquilo que estou precisando em nossa casa. O amigo virou para o outro e disse: eu queria lhe pedir um favor. Diga prontamente, fique despreocupado. O que precisar, estou à tua disposição. Ele disse: sem problemas. Eu queria que você me comprasse uma determinada casca de madeira, a qual preciso fazer um chá que eu não tenho me sentido bem. Será que era possível você fazer isso? O amigo disse de pronto: fique tranquilo. Amanhã mesmo, logo cedo, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na feira é comprar. Vou passar no primeiro raizeiro, comprar e te trazer. Ele refletiu prontamente. No outro dia, muito cedo, ainda quase noite, ele atravessa o Velho Chico buscando a margem oposta. Ali amarra sua embarcação e vai em busca daquilo que tinha se comprometido. Começa a fazer a feira, faz as suas vendagens e graças a Deus foi um dia de vendas fartas. Vendeu toda a pesca que tinha produzido e tinha secado ao sol. Em seguida, passou as compras necessárias. Terminado, quase já no final do dia, ao entardecer, pegou a sua embarcação e atravessa de volta em direção à sua residência. Quando vai em meio ao rio, o grande Chico, que fala com suas águas em forma de redemoinho, ele lembra do pedido do amigo e diz: meu Deus, o que é que vou fazer agora? Não é que eu esqueci de comprar a casca de madeira que meu amigo me pediu e ele não está bem de saúde? Prontamente, a ignorância falou mais alto, sacou do canivete, descascou da velha canoa, colocou num papel daqueles abarrotados de pão, colocou dentro da bagagem, chegou em casa e pegou aquelas cascas que eram cortadas da sua canoa e prontamente entregou ao seu vizinho.
Quando eu ouvi por primeira vez essa história, eu fiquei encabulado. Eu não minto para vocês, como personagem do interior que sou, eu gosto muito de ouvir os matutos e as pessoas que trazem essa cultura simplória do nosso nordestino e que sabe falar da alma humana. E o companheiro pegou prontamente e disse: graças a Deus que você trouxe. Passei um dia pesado. A cabeça não conseguia trazer em cima dos ombros. Uma febre que não cessa. E com fé em Deus esse chá vai me curar. Colocou as cascas na água, tomou a fervura e logo mais tomava a bebedura. No dia seguinte, o vizinho estava curioso. Meu Deus, será que eu matei meu vizinho? Será, meu pai? Eu vou carregar esse peso pro resto da minha vida? Quando ele acordou, achou estranho porque a porta já se encontrava aberta do barraco. E disse: gente, será que morreu mesmo, meu Deus? Eu não vou nem entrar aí. Vou chamar ali fulano para ele abrir. Mas quando ele pensou que não ouviu uma voz chamando: compadre, tá me procurando? Disse: homem de Deus, você tá aí, tá bem? Esse rapaz, você não sabe, que chá abençoado, viu? Não é que eu tô curado, passou a febre, passou a dor de cabeça? E eu disse: Jesus, eu não sei se é uma riqueza ou se é uma miséria humana. Eu só sei que às vezes Deus, através de nós, traz tantas bênçãos aos outros que a gente não sabe nem como acontece. A simplória história relata as misérias humanas, mas o quão somos divinos sem saber. Porque é na nossa ignorância a gente ainda não consegue entender em plenitude o quão Deus, ele nos legou as bênçãos e misericórdias através dos filhos de Deus que somos nós. Quando Jesus faz a grande proposta e diz: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, olhamos para o lado da riqueza, mas não compreendemos aquilo que era a verdadeira riqueza. Talvez muito do que conhecemos como riqueza nos dias de hoje, amanhã serão misérias. Porque nós somos seres ainda do material, mergulhados numa vivência, numa sociedade onde o sentir é muito mais importante. Vivemos tanto dos prazeres cotidianos que esquecemos da plenitude que nós podemos atingir. Quando o nosso anjo da guarda olha para a gente e vê o dínamo potencial que cada um de nós somos, nós ainda nos olhamos muito pequenos e prisioneiros das nossas misérias, nos subestimamos. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de aplicar um passe e deram saúde a alguém? Quantos de nós aqui fizemos uma oração pedindo a Deus para que tivesse compaixão daquele companheiro e foi escutado nas nossas orações? Quantos aqui poderão relatar dos milagres que já aconteceram em suas vidas e que simplesmente poderíamos levar a vida toda ou a noite toda contando cada um a sua experiência da doença grave que se curou, dos problemas financeiros que conseguiu superar, dos desafios familiares? Tudo isso tem um significado claro, que as riquezas sempre serão maiores do que as misérias humanas. Que são essas riquezas que aos poucos vamos descobrindo que vai nos conduzindo em direção a Deus. Quando ele diz
que retornaremos para Ele exatamente inocente como as crianças. É porque sem a ciência clara de quão ricos somos em potenciais, em energia, em sensibilidade, em amor doado, seremos tão ricos que ainda não conseguiremos compreender tudo que conseguimos economizar nessas nossas existências. Claro que hoje alguém pode estar um pouco depressivo, entristecido, é muito natural. Kardec denominou a sua época com o nome melancolia, ao que hoje, nos dias atuais, a psicologia e a psiquiatria moderna identificam como depressão. E eles vão nos dizer que todos nós vivemos algum momento depressivo. Isso é real, porque quem de nós de vez em quando não se abala, não se entristece? Eu diria que hoje, nos dias de hoje, principalmente os torcedores do Vitória, com todo respeito a todos os torcedores do Vitória, que estão vivendo um momento dramático, não é? Quase agoniante, agonizante. Pois bem, perdoe-me a brincadeira e a digressão. É para a gente perceber que todos nós, em algum momento, nos abalamos, nos entristecemos. E isso, necessariamente, não é uma miséria humana. É saudade. Saudade de ser espírito. Saudade de conviver com os grandes mentores da humanidade. Saudade de ouvir a voz serena de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles. Percebem? Somos felizardos. É porque ainda não entendemos a clara e real dimensão que todos nós transitamos. Como filhos de Deus, adquirimos várias riquezas, mas ainda somos muito, muito prisioneiros das nossas misérias. Mais uma vez, que desconectarmos da estrutura biológica, a identidade espiritual que temos, que somos, imediatamente reconectaremos desta dimensão que todos nós somos provenientes. Nesta hora em que a sociedade transita do mundo de provas e expiações para a regeneração, talvez lembrando um pouco do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, vamos resgatar o quão claro esses desafios que nós estamos vivendo. Todos eles foram anunciados para nós. Desde os livros mais antigos da humanidade até o Apocalipse bíblico. Desde os momentos mais graves em que os grandes espíritos trouxeram de Chico Xavier a Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda ao grande e inesquecível Charles de Ivone do Amaral Pereira. Todos nós já ouvimos essas previsões das transições que passaríamos, dos graves momentos em que teríamos na nossa sociedade. Ninguém reencarnou iludido, achando que vinha fazer uma viagem ao paraíso, onde todos aqui são bons, benevolentes, querem bem uns aos outros e respeitam. Não. Pelo contrário, encontramos aqui no palco das nossas existências muitos dos nossos inimigos. Inimigos que eu diria de outras e de várias existências. Alguns que não querem nosso bem e que a gente faz um esforço imenso, às vezes, para tê-los ao nosso lado, começando na família. Queridos companheiros, as nossas reflexões nesta noite, sob páginas tão especiais desse livro tão vibrante, eu diria que é necessário desconstruir um pouco a estrutura, o arcabouço religioso que trouxemos de outras existências.
refazendo o percurso espírita que cada um aqui construiu. Porque essa doutrina não é uma doutrina estagnada, porque quem acha e conhece e simplesmente tem certeza está equivocado. Porque não existe certeza num mundo que evolui o tempo todo. Porque nenhum de nós, nem aqui, nem no âmbito planetário, conhece realmente a dimensão da regeneração. Nós temos um breve vislumbre através dos grandes espíritos da humanidade, os grandes santos da humanidade. Eles narram e eles nos falam dessas dimensões especiais, ao qual muitos de nós nem sequer memória têm, porque talvez se o tivéssemos, muitos de nós a soberba tomaria conta. Somos, na realidade, o motivo real de uma reprogramação, de uma reestruturação planetária, onde eu diria que nunca o ambiente ele interagiu de tal forma conosco, sem nos colocar a par de tudo que vai acontecer. Desde as tsunamis recentes, às hecatombes nucleares causadas pelo próprio homem, as instâncias mais diversas dos tremores de terra, as mudanças mesológicas, elas nos demonstram o quanto precisamos olhar, primeiro, para dentro de nós próprios, segundo, para o planeta que estamos habitando. Porque o planeta que recebemos é de tal exuberância natural ao qual deveríamos ter vergonha. Porque o Sol, mesmo quando entre nuvens, ele levanta pela manhã. Por mais que não queiramos, mesmo na primavera, tendo aparado e arrancado as flores do jardim em algum lugar no planeta, vão ter algumas flores que se abrirão para nós. Por mais que os pomares simplesmente tenham sido colhidos e simplesmente exportados, lançados em toda direção, algum quintal de alguma casa vai ter uma manga nascendo, um abacate suculento, a vida nos mostrando o quanto ainda não apreciamos o planeta que habitamos. Então, como pode um ser que traz tantas misérias humanas, tantas misérias de outras existências, que ainda não sabe respeitar o planeta que habita, não sabe conviver com a natureza que o rodeia, como este pode se considerar melhor do que os outros? Nessas riquezas que trazemos, precisamos de alguma forma debulhar um pouco para trazer à tona o que cada um verdadeiramente somos. Porque cada um, aqui, acolá, somos estrelas cintilantes que brilham com qual intensidade, a qual gostaríamos de agradecer a Deus pela misericórdia e a beleza da diversidade. Como somos diferentes e irmãos. Como somos desiguais e irmãos. Como os 12 apóstolos. Como as 12 personalidades que estiveram ao lado do Cristo. 12 indivíduos diferentes, que poderiam simplesmente serem pessoas esquecidas na sua história. Pessoas desconhecidas. E que o Cristo pegou essas personalidades tão distintas, tão diferentes, com propostas tão humanas, e fizeram deles verdadeiros exemplos de evangelho vivo. Nesta noite, as nossas reflexões rodam exatamente sobre esse evangelho vivo, para que ele aqueça o nosso coração, inflame o nosso coração e nos faça cristãos verdadeiros à disposição do Cristo para trabalhar pelo bem. Que Jesus possa nos envolver a todos, transformando as dores em luzes neste grande palco das nossas existências. Que Jesus nos abençoe e nos envolva agora e sempre. Amém. Belíssima palavra, Antônio. Uma magnífica palestra,
Gostei muito. Você domina o assunto. Então, está aberta aí as perguntas, o comentário, quem quiser fazer. Boa noite, grupo. Boa noite, Antônio. Bendito Deus, né, que nos reúne, né, pessoas que tão diferentes, né, mas com o mesmo objetivo, né, de estarmos aqui, de sermos melhor a cada dia. Muitas vezes nós não conseguimos, né? Eu achei bem interessante suas palavras, um pouco emocionada, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com Deus, aí eu estava falei, Senhor, me dá uma luz sobre assim, sabe assim, quando uma pessoa conversa com você o dia inteiro e assim, quero me suicidar, quero acabar com a minha vida não vale nada, então aquilo ali estava me atingindo, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu amo a vida, sabe? Então eu estava, aí eu até pensei, até antes de começar, eu estava falando com a minha neta, eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou bloquear essa pessoa, porque ela está me deixando assim, assim, a minha energia um pouco baixa. E aí você falando, Antônio, eu vi que Deus nos usa, sabe, mesmo a gente não se conhecendo pelas palavras. E aí eu tive as respostas que me passou pela cabeça bloquear, né? Mas hoje eu sei que eu vou ter sempre uma palavra para falar ou às vezes me calar, porque muitas vezes a gente perde as palavras com certas assim, eu nem sei explicar, né? Porque é muito difícil as pessoas que estão em depressão, que nem você falou, a gente começa com a tristeza, a melancolia, e depois entra numa depressão. Às vezes as pessoas não querem falar aquilo, ser aquilo, elas falam, aquela energia, sabe? Transmite para as pessoas que estão junto, até para as pessoas que estão longe, mas eu fiquei satisfeita com a resposta, sim, a resposta que eu pedi para Deus, sim. Achei muito interessante você falar de Maria de Magdala, né? Quando Jesus apareceu para ela, ele nem precisava aparecer, porque ele não precisava se materializar, e ele apareceu, né, para, sabe, assim, uma questão de fé dela, e outras coisas também me chamou minha atenção, né, sobre eu sou uma pessoa que questiono muito, e às vezes a gente pergunta que onde a gente estava, né, quando Jesus esteve aqui, talvez estivéssemos lá. E talvez eu falo por mim, talvez eu era aquela pessoa que precisava ver para acreditar que até hoje eu sou assim. Estou me fortalecendo, sim. Estou, sabe, não acredito em tudo, não. Mas estou aqui, sabe, tentando ser a cada dia melhor e pedindo sempre a resposta para Deus. Senhor, me use do jeito que quiser, mas sempre para o bem. Esse é meu comentário da noite. Obrigado, Disse. Como você é necessária, viu? Às vezes eu fico assim impressionado, porque vivemos numa sociedade onde as pessoas facilmente ferem umas às outras, não é? Às vezes não é que elas queiram, é porque elas vivem exatamente esse ambiente e elas traduzem isso. É muito difícil a gente desaprender. É como se fosse um exercício imenso. Às vezes eu digo como eu tive a oportunidade de ensinar, né, e exercer a profissão como professor, e eu fico assim abismado disso e agradeço profundamente a você. Como você é uma pessoa importante para todos nós. Porque são essas palavras, essa sensibilidade sua, que muitas vezes muda o norte de uma conversa. Claro que somos ainda muito humanos, sabe disso? A gente perde muito mais tempo sendo humano do que sendo espírito. Eu tenho um amigo, que alguns aqui de vocês conhecem, o Edilton, e ele diz assim, seria muito bom que o doutrinador fosse doutrinador não só na sala mediúnica, mas fosse doutrinador na sua vida. Que quando ele falasse com as pessoas, falasse com a mesma mansidão que ele fala com os espíritos. Eu digo, eita, dito, que isso aí é difícil, viu? Porque realmente a gente acaba assumindo personalidades diferentes em ambientes diferentes. Então eu quero aqui usar a minha máscara
a máscara do bonzinho, ali eu vou usar a minha máscara desse jeito. E assim vamos interagindo. Na psicologia moderna, Dona Joana de Ângeles faz uma análise profunda sobre a persona humana. A necessidade que nós temos de nos mascarar. Mas o Espiritismo faz um movimento ao contrário, nos desmascarando, para que sejamos como verdadeiramente somos. É melhor uma verdade ali nua e crua do que uma mentira a vida toda. Eu lamento por essa companheira, não é? Lamentamos, porque ela poderia ganhar muito e crescer muito com a sua amizade. Mas é assim. Às vezes a pessoa só nota uma boa amizade quando ela perde. É lamentável. Ok, Antônio. Antônio, a gente podemos dizer que o rico tem mais tentações de que os pobres? Eu tinha um amigo que ele era da polícia, sabe? E ele era um filósofo. Às vezes a gente ria os dois a morrer de rir, assim. Ele dizia assim, Kleber, esse negócio de reencarnação, será que é verdade? Eu dizia, rapaz, claro que é. Ele dizia assim, então, na próxima encarnação eu quero vir com karma bem pesado. Eu vou pedir a Deus para vir bem rico, que eu quero vir com karma bem pesado. E aí a gente se rachava o bico e começava a rir, né? Na realidade, eu acredito que a sociedade cria facilidades muito grandes quando os recursos financeiros são abundantes. Observemos as pessoas que fazem sucesso no panorama atual. Muitos jovens de 17, 19 anos. Outro dia assistia a entrevista, porque, com todo respeito, queridos amigos, algumas personalidades eu não consigo assistir na internet por muito tempo, porque eu acho muito fútil, com todo respeito ao trabalho que eles realizam e que as pessoas consideram. Mas eu, sinceramente, honestamente, não gosto muito de perder esse tempo. Eu posso olhar e paciência, mas li a matéria em decorrência do rapaz chamado Luva de Pedreiro, né? Com todo respeito, e não há aqui nenhuma crítica ao trabalho dele, mas é uma análise social. Uma pessoa de tão parcos recursos, sem nenhuma educação escolástica, nunca frequentou uma escola, nem sabe escrever nem ler. Dorme e acorda com R$ 1 milhão na conta bancária. Como vai ser a vida dessa pessoa? Então é necessário que a religião, ela também toque no coração humano para que ele possa colaborar com o outro, ajudar o outro. Eu não sei, nem conseguiria fazer nenhuma análise técnica sobre o que aconteceu com este personagem. Mas como irmão e filho de Deus que ele é, eu fico imaginando uma família totalmente desprovida de educação, que não tem conceitos e valores reais e que ganha tanto dinheiro de uma hora para a outra. Se não tiver uma orientação ético-moral, vai levar esse indivíduo ao caos. Como tem levado muitos jogadores de futebol que ganham milhões e, consequentemente, vivem uma vida desregrada, desrespeitosa por muitas vezes. Eu estou analisando a questão social, não o indivíduo, porque a mim não me diz respeito, nem os conheço direito, mas fico imaginando para essas pessoas. Então, Kardec, quando estabelece, através do pensamento pestalozziano, a importância da educação, não é para que nós, espíritas, a desrespeitemos. É necessário valorizar ao máximo que nossos filhos, que aqueles que frequentam a nossa casa, possam ser estimulados à educação. Conhecer é sensibilizar. O indivíduo que aprende, ele muda
ele se transforma. O indivíduo que não aprendeu, ele embrutecido vai maltratar. Isso é natural. Claro que com as devidas proporções, porque a reencarnação é um impositivo real. Francisco Cândido Xavier, um homem de pouco conhecimento escolástico, mas um espírito de tal nobreza. A nossa expectativa é que este rapaz, o Luva de Pedreiro, como tantos outros, tenham essa possibilidade espiritual real, que sejam espíritos nobres e que, consequentemente, saibam investir os seus recursos. Porque, via de regra, as facilidades monetárias podem levar o indivíduo ao caos, cumprindo um desregramento real. Por isso, a expressão muito comum e que com certeza os companheiros conhecem. Já imaginou se Deus desse asa à cobra? É isso mesmo, Antônio, Kleber. Esse Luva de Pedreiro, eu assisti assim o comentário no Fantástico e às vezes no jornal. Aquilo ali é um absurdo, rapaz, para você ver a população brasileira como está, né? Você divulga um cara daquele que o pai é analfabeto, a mãe também, ele também não sabe ler, vai ser usado, entendeu? Muita gente vai ganhar dinheiro em cima dele e vai acabar, se ele não ter assim uma pessoa que dirija ele perder tudo. Isso mesmo. Fiquei na miséria. Porque não tem conhecimento nem como investir o dinheiro dele, entendeu? Diga aí, Alberto. Pode falar. Alberto, pode falar. Seu microfone está fechado, viu? Então, gente, sobre esse assunto também eu vi na TV, né? E ele tem esse nome porque ele foi comprar uma luva de goleiro e ele se enganou, né? Porque ele não tinha entendimento, e ele comprou uma luva de pedreiro. Então os colegas começou a falar luva de pedreiro, né? Então ele ficou com esse nome, aí ele fez aqueles gols lá. Aí, sinceramente, eu não tenho assim, sabe, assim o que falar, assim como se ele hoje está ganhando milhões, que eu vi lá, ele está até morando numa mansão, outro dia eu vi, tem algum fundamento espiritual aí, né? Agora eu não sei, porque talvez ele não tenha escolaridade, né, e nem espiritualidade, e eu não sei, né, não entendo, né? A gente, espiritismo explica muita coisa, mas muitas coisas a gente fica sem entender. Essa situação mesmo é uma, né? Eu não tenho opinião, não. Vejo lá que ele consiga, sabe, já está brigando, né, com o empresário, essas coisas, que ele consiga, né, se sair bem e vamos orar. Eu acho que isso é importante. Alberto, a gente associa a riqueza sempre às questões materiais, os recursos materiais, não é? Se a gente observar, e aqui, né, às vezes eu brinco também com um amigo meu, que eu digo bem assim, rapaz, vida de médio não é fácil, porque não conheço um médio rico, só conheço um médio pobre, é uma coisa horrorosa, né? E a gente comentava exatamente, né, como muitos dos médios, principalmente da doutrina espírita, reconhecidamente nasceram em famílias muito humildes, em uma situação de escassez muito grave. Isso denota que, na realidade, os recursos materiais, da forma que ele é projetado na nossa sociedade, é sempre um motivo de queda para o homem. Não é porque, na realidade, nós o buscamos, mas é porque, na realidade, ainda temos como motivos reais para o desequilíbrio. Mas imaginemos que o indivíduo evangelizado, que possui claramente a consciência de que é filho de Deus e que, como os recursos não são deles, devem ser aplicados em prol da sociedade, como esses recursos podem render a milhões. Recentemente, podemos narrar algumas das instituições
nesse nosso país e que desenvolvem atividades impressionantes como modelo. Não vai aqui nenhum peso ideológico, mas uma análise sociológica. Querendo ou não, nós temos no SBT ali uma campanha destinada a crianças com deficiência física, que anualmente arrecada milhões. E aí eu fico às vezes a pensar, as pessoas diriam, mas ora, o dono é milionário. Bom, é milionário, mas em algum momento a sua instituição criada também provê a pessoas que necessitam. Os funcionários, por extensão, as crianças que estão ali naquela campanha, assim como a Rede Globo de televisão, e não há aqui nenhuma análise ideológica, análise sociológica, que fique claro, porque a gente pode pegar esses dois extremos, são dois distintos modelos midiáticos que caracterizam-se totalmente opostos, mas que beneficiam milhares de pessoas através de seus recursos. Então a gente pode entender que aquele que vem destinado às grandes riquezas tem um compromisso grave com a sociedade. Esses recursos, eles podem prover a evolução e desenvolvimento de milhares de pessoas. Se este personagem chega ao final da sua existência em decadência profunda, como vamos lembrar de alguns casos, como o grande Rockefeller, um homem milionário e que simplesmente não conseguia nem apertar a mão de alguém, porque sofria de hipocondria, era hipocondríaco e simplesmente não conseguia nem tocar nas pessoas. Contam as pessoas que conviveram nos seus últimos momentos que as pessoas tinham que pegar as coisas de luva, porque se tocassem com a mão ele não ia aceitar. E eu fico imaginando uma das maiores fortunas do mundo. Em contrapartida, vamos lembrar de Henry Ford, um homem que criou vários modelos tecnológicos à sua época. Vamos lembrar muito bem que o livro Negritude e Espiritualidade, que é impressionante, quem não leu, trate de ler, que traz a história de Washington Carver, negro, um dos maiores cientistas e inventores de todos os tempos, recém-saído da escravidão, filho de escravos, e que simplesmente transformou os Estados Unidos. Há hoje muitos do que temos na tecnologia em relação às tintas foram criadas a partir deles, porque ele criou tintas para pintar as casas dos negros, porque era comum encontrar toda essa pintura. Ele criou através dos diferentes produtos. Isso evoluiu a tecnologia da época de forma impressionante. Então, todos nós, se formos parar para pensar, somos missionários onde estamos. Mas, toda vez que a riqueza e as facilidades financeiras são ali provedoras da nossa existência, o cuidado extremo devemos ter. Porque corremos risco por nós próprios e risco por aqueles que estão à nossa volta. Corromper um filho através dos bens materiais. Jovens que pegam carros importados e matam indiscriminadamente, atropelam, assassinam, ébrios, bêbados, dirigem seus carros em alta velocidade e matam pessoas inocentes. Então o dinheiro, ele é bom, como diria os espíritos. Emmanuel vai nos dizer que ele compra o fósforo. Ele não acende a luz, mas compra o fósforo. Pois é fato. Então, o cuidado com os benefícios financeiros são bons, ajudam, pagam e conseguem comprar coisas impressionantes.
mas o cuidado com eles é necessário, para que não simplesmente nos percamos, porque o Evangelho ele é muito claro. Aquilo que nos foi dado de graça deve também ser dado de graça. E eu acredito que, como médiuns, existem os médiuns também que geram empregos, médiuns do bem-estar social, médiuns da produtividade. Por que não? Porque se todos nós somos médiuns, segundo o livro dos médiuns, como Kardec nos esclarece, então significa que a mediunidade, quando não canalizada através dos espíritos ou com os espíritos, significa que de alguma forma vamos ser veículos do bem na sociedade. Estes grandes empresários são os beneficiadores da nossa sociedade. Claro que há necessidade do cuidado, porque alguns perdem a direção. Não é isso mesmo, Antônio. O dinheiro ele tem que ser bem usado, porque o dinheiro ele traz também muita miséria, muito crime, entendeu? Que você às vezes tem um dinheiro e não saber usar, e muita gente saber que você tem aquele dinheiro, já fica até fazendo coisa contra você, né? Quer fazer um sequestro, entendeu? Quer também manipular a sua conta. Tudo isso as pessoas estão também muito assim, muito assim, junto do mal, né? Porque se ele não saber o dinheiro vai ser a ruína dele, a ruína dele. Mas é isso mesmo, tudo que você falou aí foi palavra sábia e é o que nós lemos aí, o que nós vimos também, né? E dia a dia, na reportagem, sempre tem crime, tem coisa. Não adianta você estar morando em um palacete e você não poder sair daquele palacete, né? Quando você sai dali, você sai com medo, sai temeroso em acontecer alguma coisa. Mas é isso mesmo. Tem algumas pessoas querendo falar aí, que está quase em cima do horário, viu? Ô, Antônio, então, se não tiver nenhuma pessoa querendo fazer uma pergunta ou fazer um comentário, então você termina com uma prece e fecha a palestra. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos, né, e nos ouvir, e fazemos votos de saúde e paz a todos os lares aqui representados. Bondoso Jesus, a todo instante é o presente que nos dá a cada minuto de nossas existências. Somos felizes pela tua presença em nossas vidas. Mas nesta noite em especial gostaríamos de rogar por aqueles que sofrem, os que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nos hospitais, nos albergues, asilos, nas creches, em todo lugar onde a dor e o sofrimento ainda permaneça. Em especial, Jesus, nesta noite, permite que o anjo da misericórdia acolha cada um desses corações sofridos. Mas também, Senhor, pedimos por nós mesmos, por todos que aqui estão e aqueles que irão, de alguma forma, ouvir as nossas palavras, para que não sejam mal compreendidas, mas que sejam envolvidas em amor, em bondade, em justiça, em perseverança, pois Tu és a luz do mundo, e esta luz que ilumina nesta hora possa iluminar a cada lar aqui representado e aqueles que assistirão. Filhos de Deus que estamos, filhos de Deus que somos gratos permanentemente
por nossa vida, pela nossa família, pelas nossas atividades, pela doutrina espírita. Abençoa, querido amigo, a todos aqui, ao planeta, a cada lar, a nossa terra, para que ela seja envolta em misericórdia e paz, em saúde e benevolência. Permanece conosco, Jesus, e nos envolve, agora e sempre. Assim seja. Amém.